Queridos, nós estamos lendo as cartas de Paulo e, de forma especial, as cartas chamadas cartas pastorais. Estamos em 1 Timóteo e, de forma muito, mas muito especial mesmo, queremos tratar uma temática que é a oração e o desejo de Deus por todos. E para isso, quero ler contigo o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Diz assim um texto bíblico: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador dentre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças nós te damos por tão grande salvação. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui a esta casa, casa que pertence ao Senhor. E pedimos, Senhor, fale ao seu povo, onde o teu Espírito Santo seja nítido em cada coração. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Quero falar no dia de hoje sobre a disciplina espiritual mais negligenciada pelos servos de Deus. Eu estou falando da oração. A oração, ela requer atenção num mundo tão levado a qualquer coisa que aconteça. Nós estamos dispersos. A oração, ela pede concentração. Como vive a oração numa sociedade dispersa? Como a oração, ela permanece quando nós não queremos ficar quietos, estamos inconstantes e toda hora agitados para lá e para cá por situações. Não paramos. A nossa alma não tem quietude, a nossa alma não tem descanso. A oração, ela requer um entendimento. Sabemos de tudo, mas não aprofundamos de nada, ou em nada. Essa é a sociedade que vivemos. Parece que a sociedade está sendo desenhada para que não desenvolva uma vida de oração. Isso é um alerta para todos nós. Aqui no texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele tanto ensinou a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, como também ensina para mim e para você. A oração é o canal pelo qual a igreja de Cristo Jesus, a noiva dele, mantém comunhão com Deus triuno. Não tem como ter comunhão com Deus sem oração. A oração não é uma prática periférica, não, mas um fundamento da nossa dependência e também, posso dizer, um instrumento da ação divina no mundo de hoje. A oração, e aqui o texto diz, olha que coisa interessante, a expressão antes de tudo, diz aqui o texto, indica que a oração é prioritária para o povo de Deus, sendo esse em culto ou de maneira individual. É bem triste
muito triste, ver como a oração tem perdido a importância nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos avaliar o culto menos concorrido, menos frequentado, é o culto chamado culto de oração. Trocamos tudo para simplesmente ter uma justificativa de não estarmos. J.I. Parker disse o seguinte: a oração é o pulso vital da vida cristã. Sem ela, tudo murcha. É como aquela flor que você não cuida e a questão de tempo não existe mais. Calvino destaca que sem o primeiro mover da oração, todas as bênçãos de Deus estariam retidas. Então quero contigo trabalhar algumas pontuações, algumas lições práticas acerca da oração pelo viés do texto que nós lemos. Primeira orientação é sobre instrução. Instruções sobre a oração pública e a intercessão. Diz o texto bíblico: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E diz, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo, ao escrever esta epístola a Timóteo, está fazendo isso numa fase muito delicada da igreja, lá em Éfeso. Você sabe que Timóteo estava à frente da igreja de Éfeso. E o que acontece? Estava vivendo a igreja de Cristo, a sociedade, mas de forma mais específica a igreja de Cristo, estava vivendo tensões internas e pressões políticas externas. Paulo insta a igreja a orar, especificamente pelas autoridades. Pastor, que coisa nova é esta? Não é nada novo. Na época, e eu quero te fazer relembrar, que quem estava à frente do Império Romano, simplesmente era Nero. E ele ocupava o trono. Entretanto, os crentes, os remidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, deveriam orar por ele. Primeira grande lição para nós. A Bíblia nos orienta a orar independente de quem esteja ocupando a posição de governo. É nosso papel orar. É nossa disciplina espiritual orar por aqueles que estão exercendo funções de autoridade sobre as nossas vidas. Mesmo quando não é possível concordar com homens e mulheres em posições de autoridade, nós podemos orar por eles. A oração não é concordância com as atitudes, a oração é pedir a Deus que venha estar intervindo em cada vida. E podemos dizer também que, na verdade, fazemos isso para o nosso bem. O texto diz, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Uma outra questão é, ao ordenar a expressão antes de tudo, esse chamado ministério de oração, o apóstolo, ele coloca a intercessão pública como uma prioridade estratégica para a paz e a integridade moral da comunidade. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se a igreja não estiver em oração, a sociedade tende a ruir. Nós, e aqui não é bater no peito, não é desfazer de todo o sentimento de piedade, não é isto, mas nós somos responsáveis por influenciar, através da oração, a condução da sociedade. Há uma necessidade de orarmos por Itabaiana. Ou será que Deus colocou aqui por acaso como fosse uma semente jogada ao relento? Não, Deus plantou esta igreja aqui com uma grande missão,
de influenciar por meio do Evangelho. E esse Evangelho também diz sobre oração. Lição: a intercessão não é somente em nossas orações particulares, mas no testemunho público. Isso envolve uma esfera ainda maior. Esfera que mostra, primeiro, submissão à palavra. Se não oramos, estamos sendo insubmissos. Mostra também a compaixão e empatia. Mostra também maturidade na fé. Quando eu intercedo, eu estou mostrando, eu estou apresentando que eu estou compreendendo o que é a fé cristã. Mas caminhando no texto, ele utiliza aqui expressões. Vejamos 4 formas de oração que o texto apresenta. Primeiro, ele fala sobre a súplica. É uma ideia de uma expressão de necessidade pessoal. Refere-se a um clamor. Nós temos necessidades pessoais. A igreja tem necessidade coletiva. Então, quando suplicamos, nós estamos colocando diante de Deus essas necessidades. É algo humilde. É quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas e dependemos de forma exclusiva da graça de Deus. Isto é o conceito de súplica. E qual é a lição que nós tiramos? Literalmente, somente um coração piedoso pede ajuda. Estão comigo? Deus quer tratar o nosso coração altivo em alguns momentos. Deus quer tratar o que resta ainda da soberba em nosso coração. Por quê, pastor? Porque nós não praticamos o ato de pedir ajuda. É necessário, através da piedade, entender que nós não somos capazes de tudo. Deus, Ele quer nos ajudar, mas Ele também quer tratar o nosso coração. Um outro termo, e aí parece que estamos chovendo no molhado, mas não é outro termo, ele fala súplicas e depois orações. Aí é a ideia de algo geral, algo que busque comunhão com Deus. Envolve tanto o coração individual como a voz coletiva da igreja. Então, não somente buscar em clamor, mas buscar para ter o prazer de estar com Deus. Nós estamos aqui porque temos prazer de estar na presença de Deus. Não é porque estou buscando uma bênção, não é porque eu quero rever alguém, não é porque eu tenho uma paquera, não é porque não tenho nada para fazer, não, nós estamos aqui porque queremos simplesmente sentir a presença de Deus como igreja. E a expressão oração quer dizer isto, buscar a Deus. Lição: a intimidade, relacionamento com Deus passa pela individualidade e alcança o coletivo. Quando eu oro, eu levo também a igreja a orar. E o somatório de cada vida de oração faz com que a igreja esteja em oração. Pastor, nós gostaríamos de ter uma igreja que ore. Então comece a orar. A minha vida de oração há de ser somada com a vida de oração do meu irmão. Uma outra expressão, porque além de súplica, orações, tem uma expressão que é intercessões. É um pedido de ajuda ou de favor para outra pessoa. E aí a ideia da palavra é de se colocar no lugar da outra pessoa pela qual estamos orando. Se há uma dor emocional, se há uma fragilidade, se há uma limitação, se há uma necessidade, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram. É empatia. A dor que a pessoa sente deve latejar no nosso coração. E a expressão intercessão é isso.
É um significado básico, é aproximar-se de uma pessoa e conversar com ela de forma confiante. Eu me aproximo de Deus orando porque eu sinto o que a minha irmã, o que o meu irmão estão sentindo. E eu me aproximo de Deus de forma confiante, porque sei que Deus há de me ouvir. Essa deve ser a nossa certeza, essa deve ser a sua certeza. Lição: isso, a intercessão desenvolve na igreja a afetiva e responsabilidade mútua entre os membros do corpo de Cristo. Eu começo a me sentir responsável ou corresponsável com a vida ou pela vida do meu irmão. Quando eu começo a interceder, isso faz com que eu tome parte daquilo que a pessoa está vivendo. Igreja, ela não existe sem os laços espirituais. Alguém já disse, e eu concordo, que o único laço de relacionamento que teremos nesta vida, que passará para a eternidade, é a irmandade em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o marido não será mais marido, a esposa não será mais esposa, mas seremos todos irmãos em Cristo Jesus. E aí vem uma outra expressão, que é a ação de graças, ou ações de graças. É o reconhecimento dos benefícios já recebidos. Isso deve ser um reconhecimento, onde oramos agradecendo a Deus. Meu irmão, você tem um coração grato? Você reconhece as dádivas de Deus na sua vida? Você entende que só o simples ato de você estar aqui num culto público, isso já demonstra o favor de Deus? Então seja jubiloso ao agradecer. Eu não sei se você conhece pessoas que não têm o hábito de agradecer. Isso é ruim demais. É péssimo. Alguém se esforça para algo e simplesmente a pessoa não tem uma expressão de agradecimento. Um coração que agrada a Deus é um coração que agradece. Lembre-se de voltar até Deus para agradecer aquilo que você depositou com súplicas e com intercessões. Nós somos bons em pedir, mas negligentes no agradecer. E por que estamos abordando a temática da oração num culto de domingo à noite? É para que a igreja entenda sobre o dever de orar e como orar. Lição: não damos graças apenas pelas respostas às orações, mas também por quem Deus é e por aquilo que Ele faz por nós em sua graça. Nós não só agradecemos o que recebemos, mas agradecemos aquele que nos deu, aquele que derramou sobre as nossas vidas, simplesmente aquilo que nós não merecíamos. Isso é graça de Deus. Não se deve apenas acrescentar agradecimentos ao final de uma oração, deve ter uma oração de agradecimento no geral. Então, quando nós falamos sobre agradecimento, é fundamental equilibrar tudo isso: súplica, intercessão, orações, ações de graças. É necessário isto. A variedade dos modos de oração evidencia a amplitude da comunhão com Deus, necessidades, louvor e interesses alheios. É necessário isto. Muito bem, existe um alvo da intercessão. A expressão todos os homens deixa claro que nenhuma pessoa da terra está fora da esfera da influência da oração feita com fé. Todos aqueles que estão vivos, eles com certeza são alvos da nossa oração. Você pode alcançar aquela vida. Lição disto: a recomendação de orar por todos os homens, sem restrição, reflete o caráter universal da graça de Deus. Todos podem ser alcançados pela graça comum de Deus. Você pode ter certeza disso. Deus é Deus para todos.
Deus é o Criador de todos. A Bíblia diz que Deus ama a todos. Mas nós, como servos de Deus, precisamos interceder. E aí vem uma grande questão. Qual é a grande questão? Que o que nos leva a não orar? O que nos leva a não orar? Tem 3 coisas. Podem ler comigo? Vamos lá? Nossa falta de fé, nossa falta de compromisso e disciplina, nossa falta de empatia e compaixão. Sem esses elementos, a receita não vai dar certo. Nós não iremos orar. Quando nos falta fé, por que eu vou depositar minha confiança num Deus que eu não creio? Ou não creio como deveria? Quando nos falta o compromisso e disciplina, os afazeres, os compromissos, as distrações do dia a dia vão dominar o nosso tempo de tal modo que eu não terei condição de orar, porque falta compromisso e disciplina. Quando falta a empatia e compaixão, por que eu vou interceder pelo outro, se eu não me importo com o outro? E como mudar isso? Primeiro, crendo que existe o Deus Todo-Poderoso na linha final de sua oração. Pode crer nisto. Existe um Deus que te ouve. Existe um Deus que está atento ao seu clamor. Existe um Deus que tem linha direta, e esse acesso ele foi te dado. Uma outra questão: tendo uma visão, ou melhor, tendo uma vida de dedicação a manter uma disciplina devocional. É necessário. Não abra mão da sua vida devocional. Não abra mão da disciplina. Você precisa colocar. Gente, uma das coisas mais difíceis na vida é manter a disciplina. É, pastor? É. Quer ver um exemplo? Dieta. Não olha para o lado, não. Exercício físico. Começar e ler o livro, ou um livro. São coisas difíceis. Por quê? Porque precisamos ter disciplina. E a vida devocional é a mesma coisa. Coloque alerta no seu celular, coloque um alarme no seu celular, se for o caso. Se você tem esquecimento, coloque lá o horário propício para você ler a palavra, para você orar. Falamos disso hoje, de manhã. E também, como mudar esse quadro? Alimentando a compaixão e o amor ao próximo. Meus irmãos, se tem algo que Cristo deixou como marca registrada de sua presença aqui nesta terra, foi amor ao próximo, a empatia, a compaixão. Precisamos disso. E falando de Cristo, eu quero abordar, e já buscando a parte final desta mensagem, os benefícios da vida de Cristo para a oração. O que a vida de Cristo nos trouxe como benefício para a oração? Primeiro, a revelação do caráter de Deus na encarnação. Cristo nos mostra o Pai, como diz lá em João, capítulo 14, verso 9. E ao orarmos, temos um pleno entendimento de quem é Deus. E quem é Deus? E o que Ele é? Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é presente. Então, quando Cristo veio a esse mundo, Ele encarnou, ou seja, nasceu no ventre de Maria. O que isso nos mostra? Que há uma identificação. E essa encarnação, não falei reencarnação, estou falando encarnação, ou seja, nascer, é o espelho do qual contemplamos a bondade divina, fortalecendo nossa confiança ao nos dirigirmos a Deus. Então, Cristo nasceu, você pode ter certeza, existe um Deus, então você pode orar a esse Deus. Segundo, exemplo de comunhão constante. Se analisássemos as nossas agendas em comparação à agenda de Cristo, não tem nem como colocar uma do lado da outra, mas Jesus orava frequentemente.
com regularidade. Olhe para o texto, Marcos capítulo 1, verso 35, Lucas capítulo 5, verso 16, ele está lá ao Pai no Getsêmani, e antes das grandes decisões, ele estava orando. Cristo orava. Devemos seguir o modelo de Cristo, crendo que na oração encontramos direção e sustento diário. Através da oração, somos alimentados com a presença do céu no nosso coração, nos disciplinando, nos moldando, nos trazendo as características que Ele necessita ver em nós. Alguém já disse, eu repito, nem sempre, quando nós oramos, a situação muda, mas sempre quando nós oramos, o nosso coração muda. Nós somos transformados, somos contemplados com a mudança que vem do alto. Falamos dos benefícios da vida de Cristo para a oração, mas agora eu quero falar sobre os benefícios da morte de Cristo para a oração. Podemos dizer que nos trouxe a mediação única e perfeita. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O verso 5 do texto que nós lemos fala sobre isso. Pela morte vicária, expiatória de Cristo, nós temos acesso diante do trono da graça de Deus. Sem a morte do Senhor não teríamos esse acesso. A morte dele nos trouxe o acesso. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, trata essa temática. Cristo, nosso sumo sacerdote, torna possível enxergarmos ou nos aproximarmos com confiança no trono da graça. É por causa da morte de Cristo. E o outro benefício em relação à oração é que teremos sempre a remissão dos nossos pecados. O texto de 1 João capítulo 1, verso 7 trabalha isso. O sacrifício de Cristo nos purifica. A consciência limpa nos capacita a orar sem barreiras, culpa ou medo, porque em Cristo já fomos perdoados. Na cruz, os nossos pecados foram pregados. Então você pode orar sem a culpa. Isso não alivia o nosso coração? Isso não nos traz a certeza que Deus, em sua presença lá na cruz, através de Cristo, nos deu a tranquilidade de orarmos sem termos as setas diabólicas chegando na nossa alma, nos trazendo as acusações inflamáveis do diabo? É porque Cristo nos perdoou, Cristo nos remiu dos nossos pecados. John Owen destaca que a obra redentora é o fundamento da nossa ousadia na oração. Você pode ser ousado na oração, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Cristo. Sem a propiciação não haveria confiança diante de Deus. Nós não entramos na presença de Deus batendo no peito, nós entramos na presença de Deus escondidos atrás da cruz de Cristo. E a morte de Cristo ainda nos traz uma outra grande verdade, que é a justificação perante Deus. Somos declarados justos em Cristo. Romanos 5, verso 1 diz isso. A oração nasce da reconciliação, não do temor escravo, mas do amor filial. Somos filhos de Deus. Romanos 8,15 trabalha exatamente isso também. Nós somos justificados, não inocentes, mas justificados. Cristo, Ele recebeu toda a ira de Deus, foi moído pelos nossos pecados, e por causa dele, nós podemos então entrar no Santo dos Santos, através da oração, e falar com Deus Todo-Poderoso. Falamos sobre benefícios da vida, da morte. Eu quero falar sobre os benefícios da ressurreição de Cristo para a oração. Primeiro, nos traz uma vida nova e esperança. Sem a ressurreição, como estaria a verdade eterna do Evangelho?
estaria partida. Porque a ressurreição assegura a nossa nova vida em Cristo. Paulo, ele fala sobre isso lá em Romanos 6,4. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos. É a certeza de que Deus responde segundo a sua vontade perfeita. Em Efésios capítulo 2, verso 6 diz: com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Então, ao orarmos, podemos ter a confiança de sermos ouvidos por aquele que vive eternamente. Temos a certeza de uma vida nova e uma esperança. A nossa esperança está segura em Cristo Jesus. E por isso podemos orar. Alguns falam sem esperança, mas quando nós falamos com Deus em oração, falamos com esperança, porque a esperança para nós é uma pessoa e não uma palavra. A ressurreição de Cristo nos traz uma outra certeza, da intercessão contínua. Cristo ressuscitado está à destra do Pai, intercedendo por nós. Hebreus 7,25 fala isso, Romanos 8,34 também. Temos um intercessor. Isso garante que as nossas orações sejam apresentadas por um advogado vivo. Não é que eu consigo, eu tenho mais poder, você tem mais poder, ou você consegue, não. As nossas orações são levadas até o trono da graça por aquele que intercede por nós. Então, ao orarmos, temos a plena certeza que a nossa oração chegará. A turma antiga, e eu me incluo nesta turma, escreviam cartas, colocava o selo, mandava, colocava lá no correio, e quando não preenchia de forma correta aquela carta, o quê? Voltava. A nossa oração, ela não voltará, porque tem o selo do Espírito e o encaminhamento do advogado vivo. Creia nisto. Herman Bavinck, um grande teólogo, gosto de ler, ele reforça que, por estar vivo, Cristo mantém viva a eficácia de sua mediação. Não apenas alcançamos o perdão, mas também graça e poder para perseverar. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diz lá Lucas capítulo 18, verso 1. Você pode perseverar, porque existe um Deus que ouve a sua oração, e essa oração é encaminhada pelo advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, e finalmente, temos uma garantia. Qual é a garantia, pastor? É estendida? É eterna. É a garantia do Espírito Santo. Pela ressurreição, o Espírito é derramado. Atos capítulo 2, versos 32 e 33. O Espírito nos auxilia em nossas fraquezas na oração. Romanos 8, 26 fala sobre isso. E Ele também nos orienta conforme a vontade de Deus, porque nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir, mas Ele intercede por nós, Ele nos ensina como orar. Então a ressurreição foi o ato onde temos a certeza que o Espírito foi derramado, o Espírito habita em nós, nós somos casa do Altíssimo, e diante dessas grandes verdades, você pode orar. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo constitui um alicerce de toda a oração cristã. A vida revela o caráter de Deus e nos dá um modelo de oração. A morte, o grande acesso à expiação e justificação. A ressurreição assegura, sim, a nova vida, a intercessão e também o auxílio contínuo do Espírito Santo. Com tudo isso, deveremos rever como está a sua vida de oração. Paulo encoraja o jovem pastor a orar. Oração é um privilégio, e a oração ela brota de uma união real com Cristo, o nosso mediador vivo. Orar é rasgar o nosso coração diante de um Pai amoroso. Reveja como está a sua vida de oração. Eu temo muito
a igreja de Cristo que vive sem orar. Nós falamos aqui pela manhã, ore, tenha a sua vida devocional, não abra mão disto, é o alimento para a sua alma. Falamos sobre palavra, quinta e hoje pela manhã, falamos sobre oração, e seria as asas de um pássaro, a palavra e a oração. Sem elas, não chegaríamos a lugar nenhum. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos orar.